Olá, e hoje vou conversar com o Eduardo Gianetti, escritor e economista. Vamos falar sobre grandes mudanças e grandes problemas e grandes soluções. Eduardo, estamos vivendo num mundo de tumulto, confusão, mudanças e abertura de caminhos, né? Você tem esperança nesse processo de mudança? Eu tenho muita esperança. É uma época de mudança. Como toda época de mudança, isso traz muita angústia, porque não se sabe para onde vamos. A minha esperança não é visionária e não se pode ter convicção absoluta em relação ao caminho das coisas. O futuro está completamente aberto, vai depender do que nós escolhermos fazer dele. Mas as possibilidades são muitas e eu acredito muito, Sérgio, em ampliar os nossos horizontes imaginativos. Eu acho que houve um estreitamento, um encurtamento da faculdade imagética em relação ao futuro. Um país como o Brasil, curiosamente, investiu muito na construção de uma identidade retrospectiva. Todos os nossos clássicos do pensamento fizeram interpretações muito belas e muito generosas do Brasil, mas sempre buscando uma identidade retrospectiva. A nossa formação, as nossas raízes, os nossos males e bênçãos de origem, olhando para trás. Nós exercitamos muito pouco a faculdade de construir uma identidade prospectiva. Existe um sonho que nos une como brasileiros, existem valores que nos diferenciam do padrão ocidental que nos é oferecido? Acho que é uma pergunta que vale a pena fazer. Você está falando que a gente precisa de alongar o olhar e olhar para além do horizonte, né? Quer dizer, ter uma perspectiva quase que atemporal do que nós seremos no futuro, né? Quer dizer, o que a gente quer ser quando crescer como país, né? Por outro lado, quer dizer, essa mudança ela é global. Todos os países vivem dilemas hoje associados a essas transformações trazidas pela globalização, pela mudança científico-tecnológica, pela sociedade digital e por essas incertezas todas, né? Mas você não acha que também tem um aspecto nosso? Nós vivemos tanto tempo em crises de curto prazo que nós nos tornamos especialistas em olhar só para o curto prazo e não olhamos para frente? Então, a economia, como a saúde, tem o péssimo hábito de tiranizar os que abusam dela. Se você abusa muito da saúde, a saúde te tiraniza, porque você vai ter que passar o tempo todo restabelecendo, se conseguir fazê-lo. A economia é a mesma coisa. Como o Brasil abusa muito dos limites da racionalidade econômica, a economia tiraniza. Então, o curto prazo volta a se impor e a comandar as nossas atenções. A nossa geração que viveu a hiperinflação e aquela inflação crônica sabe exatamente o que é isso. Você vivia com o horizonte de um dia, de uma semana. E cada plano de estabilização era uma emergência nacional. Nós superamos isso, parecíamos que estávamos conseguindo ampliar a nossa perspectiva de prazo, mas de repente esse retrocesso, nesse caso na área fiscal, nos levou de novo a um encurtamento muito ruim, porque o país se apequena quando fica muito preso às questões imediatas que se impõem. A gente está vendo hoje no mundo várias regiões com problemas de retrocesso, né? Quer dizer, de tipos diferentes, mas isso aí é um efeito da transição ou você acha que nós estamos numa onda de retrocessos aqui e acolá? É um fenômeno de uma complexidade, Sérgio. É muito difícil você decompor todas as forças que estão subjacentes a esses movimentos. Tem um processo mais longo, de um horizonte maior, de mudanças estruturais, da tecnologia, das relações internacionais, da geopolítica, e tem questões mais conjunturais, talvez, como a crise de 2008, que minou muito a legitimidade do sistema econômico e dos representantes eleitos. Eu acho que esses dois fatos são muito fortes na experiência. Eu faço um paralelo com a década de 30, que também foi um período de grande retrocesso, inicialmente, quer dizer, pelo menos como causa imediata, como sequela da crise de 29 e da Grande Depressão. E o que eu me pergunto é por que a extrema-direita consegue, nesses momentos, capturar o descontentamento e a raiva da população. Por que a direita tem sido muito mais apta a fazer uso e capitalizar e instrumentalizar esse sentimento de raiva e de indignação que toma conta das pessoas? A minha hipótese é porque eles trabalham essencialmente com o sentimento do medo. Isso. Quanto mais medo, mais eles crescem. Aí é o medo, nos Estados Unidos, na Europa, o medo do imigrante, o medo da crise financeira,
O medo da mudança climática, o medo do desemprego, o medo do crash financeiro. Quanto mais medo, mais a direita cresce. Quem torce e trabalha para que o mundo não tenha esse retrocesso, eu acho que tem que buscar como responder a essa exploração do sentimento de um medo que tem a sua razão de ser, para não repetir os anos 30, que foram trágicos para a humanidade, terminou como nós sabemos. Foi interessante você mencionar o caso do Hitler, porque o medo do fantasma faz crescerem os fantasmas, né? Quer dizer, E a direita oferece segurança. E a direita oferece ordem, uma segurança, fácil volta e rápido, ao passado, né? Vamos fazer a América grande outra vez. Essa mudança, por sua vez, ela tem embutida nela uma série de limitações que nos forçam a buscar soluções diferentes, né? Você mencionou a mudança climática, ela é uma delas. Quer dizer, evidentemente que a gente não consegue manter o mesmo padrão, ainda que ele fosse viável, que a gente conseguisse forçar a máquina para ela funcionar além da sua capacidade, né? Ela não vai porque as condições externas não vão deixar. Mas tem políticos que acreditam nisso. Na negação do problema. É uma absoluta negação da realidade do problema. Recentemente, eu estava lendo vários estudos falando do mesmo fenômeno, que é o seguinte: quando você é contemporâneo dessas transformações muito fortes, muito radicais, você, como o colapso da República de Weimar, né? O contemporâneo não tem muita clareza, ele não consegue ter consciência, né? Não tem distanciamento para saber o que vem pela frente, né? O que ele está criando ali naquele caldeirão, né? O Zygmunt Bauman falava isso na tese de doutorado dele, que era sobre o movimento operário na Inglaterra na época da Revolução Industrial, e às vezes eles não tinham a menor noção que a Revolução Industrial estava acontecendo, e eles estavam ali no meio fabril. Né? Você acha que a gente tem um pouco esse não distanciamento suficiente para a gente não conseguir perceber a hora de soar o alarme? Quer dizer, eu concordo integralmente com você. Nós estamos vivendo como a segunda revolução tecnológica foi essa que precedeu o crash de 29. Um momento de euforia, de exuberância, mercados valorizando furiosamente. Houve um colapso, houve uma grande depressão. Nós estamos vivendo um momento de revolução tecnológica, pode ser a terceira ou a quarta, e depende da contagem. Vivemos um colapso de grandes proporções em 2008, 2009, que mostrou que tem algo profundamente errado na financeirização da economia. A dimensão do lado financeiro da economia ficou completamente desproporcional em relação à realidade das economias, da economia real. E só não virou uma grande depressão porque os bancos centrais, especialmente o americano, inovaram e absorveram essa massa de papéis e de finanças que não tinha mais realidade, porque se deixasse no mercado, isso ia deflacionar, ia ser zerado, ia quebrar tudo, ia ter uma grande depressão. Então nós evitamos uma grande depressão, mas as sequelas estão aí. Ficou uma desproporcionalidade intratável. Não tem riqueza no mundo se todo mundo tentar exercer os direitos sobre a riqueza que possui. É uma desproporcionalidade brutal. Isso começou lá nos anos 80 e isso não está resolvido. Foi uma solução paliativa, ela dá um alívio, impediu uma grande depressão, que é muito bom, mas não resolveu o problema. E nem as consequências, né? Você não acha que esse descolamento também tem a ver com o fato de que a maior parte dessa economia real está se tornando obsoleta e o sistema financeiro, como se digitalizou, etc., ele começou a crescer desproporcionalmente por falta de base também na economia real, e só vai se resolver isso quando a economia mudar? Quer dizer, quando os novos modelos de negócios, novos tipos de empresas forem surgindo nesse turbilhão de mudança? Então, há uma transição econômica, nós estamos em meio a uma grande mudança tecnológica, novas atividades vão aparecer, outras estão morrendo e tentam resistir à mudança. A indústria do carvão, a indústria siderúrgica americana querendo. Mas, no fundo, o problema é emprego e renda e bem-estar humano. Olha que coisa interessante, um americano com a renda mediana está entre os 5% mais ricos do planeta. Ele está exatamente na metade da distribuição de renda americana. Metade está para baixo, metade para cima. Ele está entre os 5% mais ricos do planeta. Aos olhos da sociedade em que ele vive e aos seus próprios olhos, ele é um loser, ele é um derrotado. Ele é um mediano, ele é um medíocre. Ele está entre os 5% mais ricos do planeta.
ele provavelmente sente que lhe faltam mais coisas materiais do que os 95% da humanidade que estão abaixo dele. Tem alguma coisa profundamente errada numa sociedade, num modo de vida, numa forma de vida em que uma pessoa super afluente dentro do padrão mundial da humanidade se sente um completo derrotado na sociedade em que vive. E não tolera viver assim e fica ressentido e aposta numa aventura como essa que os americanos estão vivendo. E, por outro lado, o que nós estamos falando aqui é que nós temos a possibilidade, a esperança de que essa transformação econômica, na verdade, mude de tal forma essa ordenação econômica e social que permita que mais pessoas se sintam vencedoras, né? Quer dizer, elas têm mais oportunidade do que esse mediano. Eu acho que isso é parte da resposta, Sérgio, mas não é toda a resposta. Valores vão ter que mudar. Claro. As formas de vida, qual é a métrica de uma vida bem-sucedida, individual e coletiva? Quais são os valores de uma vida bem vivida, da melhor vida ao alcance do humano? Não pode ser o consumo, né? Não dá, não dá. Crescente cada vez. Não dá, porque é uma corrida armamentista que não tem fim. São os bens posicionais, você vai estar sempre para trás e sempre achando que falta. E vai usando mal o seu tempo, vai ficando neurótico. A questão dos distúrbios mentais hoje no mundo rico, é uma questão, os números são impressionantes. Transtornos mentais hoje tiram mais anos de vida produtiva e de vida saudável do que cardiovascular, do que câncer, do que todas as doenças do corpo. É uma doença da alma. Eu gosto muito de uma fórmula do Papa Francisco, naquela encíclica Laudato Si. Palavras textuais dele na encíclica. Os desertos externos estão aumentando no mundo porque os desertos internos se tornaram tão vastos. Eu acho que aí ele matou a charada, uma coisa que realmente me agradou muito, a ligação profunda entre o que está acontecendo com a natureza externa, os desertos externos, e o que está acontecendo com a natureza interna desses povos altamente civilizados e desenvolvidos, que vão perdendo uma certa disposição de felicidade e de integridade diante da vida e vão ficando neurotizados e sujeitos a transtornos mentais. Pelo hipermaterialismo, né? A competitividade, o calculismo, nenhum horizonte de transcendência do que há de mais mundano, imediato, etc. Isso tudo vai machucando muito o psiquismo profundo do ser humano. E tem evidências, consumo de drogas, depressão, suicídio, as estatísticas são muito impressionantes. Esses países que tinham tudo para estarem com um nível de bem-estar e de felicidade e de realização, eles estão afundando numa crise da ecologia psíquica. Eu formulei esse conceito da crise da ecologia psíquica. Que está junto com a crise da ecologia. Com a crise da ecologia própria. Exatamente. Obrigado, Eduardo. E aí, isso, o que nós precisamos é mudar valores e ver o mundo e a vida de forma diferente. Se você gostou desse episódio, quer rever ou quer ver outro, acesse Futura Play. Até mais.